Mais uma vez estamos aqui para uma prosa e o tema de hoje é uma sugestão do livro Rumo Certo, psicografia de nosso querido, amadíssimo Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E convido vocês nesse momento a aquietar um pouco mais. Vamos preparar o nosso terreno, vamos preparar o nosso espaço interno para essa prosa. Mas antes disso, vamos nos sintonizar com o melhor em nós, com a pausa, com o silêncio. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos, a sentirem a presença, o peso do corpo sobre o assento, a sentirem a acomodação das costas no apoio e, sobretudo, perceber o fluxo da respiração. Sentindo esse movimento tão genuíno, tão espontâneo que é a respiração. E quanto mais a gente se aprofunda na percepção da respiração, mais a gente se acomoda na nossa pausa. E vai relaxando os ombros, e vai relaxando as faces, e vai relaxando o tronco. E então vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra, próximas ao coração. Vamos vibrar o mantra 3 vezes, juntos, uníssono. Hum. Hum. Vamos descer as nossas mãos lentamente, apoiando-as sobre nossas pernas. Vamos abrindo os nossos olhos para o encontro de hoje. O tema, ele atenderá. Ele atenderá, é um texto tirado do livro Rumo Certo, como eu havia dito, psicografia do nosso querido Chico, escrito pelo Espírito de Emmanuel, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Ele atenderá, é o tema de hoje. Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre como todos nós, de maneiras distintas, de maneiras diferentes, como todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa encarnação, da nossa existência, iremos atravessar momentos desafiadores. Como todos nós iremos atravessar momentos que muitas vezes vão nos desestabilizar, vão nos fazer questionar o teor da nossa crença, o que chamamos de esperança, a configuração da nossa fé. E ele diz que esses momentos fazem parte do contexto, porque cada um de nós necessita de situações diferentes para atingirmos nosso objetivo evolutivo. E aí ele cita que alguns de nós, em alguns momentos, vamos lidar com perdas, com luto, vamos lidar com algumas enfermidades, vamos ter que fazer alguns enfrentamentos em situações que nos trarão dificuldades.
ele pede que nesse momento em que essas situações nos encontrarem, que nós possamos estar equilibrados. E lógico que essas situações, algumas delas, e a depender de como nos encontrem, essas situações podem nos deixar num profundo sentimento de desamparo, de entristecimento, de medo, porque é desafiador o sofrimento, quer seja pelo luto, pelo desemprego, quer seja por uma enfermidade, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Mas ele pede que nesses momentos em que nós fiquemos sombreados pela dúvida, pelo medo, pelo desespero, que nós não percamos a capacidade de confiar, porque ele atenderá, ele atenderá. Emmanuel nos lembra, nos recorda de uma relação de extremo amor e fraternidade que Deus tem conosco e que nós, de fato, nunca vamos estar sozinhos. Acontece que nós, no decorrer da nossa vida, no cotidiano dos nossos dias, nós às vezes nos desconectamos da nossa fé. Nós às vezes entramos no modo automático de lidar com as situações estressoras, de lidar com as situações prazerosas. Nós vamos respondendo de maneira automática. E se estivermos atravessando uma fase de conforto e de tranquilidade, é muito provável que a gente se disperse e que fique no desfrute dessa fase maravilhosa, que está tudo bem, é bom, é tudo que nós queremos, é paz e saúde, e que às vezes a gente perde contato com a nossa potência, com a nossa fé, com a prática dessa fé, com o fomento dessa esperança, com a prática contínua dos recursos que estabilizam nosso emocional, que estabilizam nossa psique e que nos trazem uma estrutura, uma capacidade de atravessar determinadas situações desafiadoras de um lugar de mais resiliência. Quando entramos no modo automático, quando começamos a viver a vida nos atropelando, porque quanto mais a gente se desconecta do nosso mundo espiritual, da nossa configuração espiritual, da nossa configuração cósmica, quando a gente se esquece que somos espíritos, que temos objetivos que vão para além de um cotidiano comum, que temos um caminho espiritual, que temos uma tradição, uma linhagem espiritual, e que isso é um recurso importante nos momentos onde a tempestade nos alcança, nos momentos em que o inverno é rigoroso, nos momentos em que aquela situação confortável não existe mais. Quando a gente perde contato com essa conexão espiritual, nós ficamos mais vulneráveis e nós ficamos mais disponíveis para o desespero. Só que no dia a dia, um corre-corre do dia a dia, com as inúmeras funções que assumimos, funções profissionais, funções sociais, né? Dentro do nosso núcleo familiar, dentro das nossas relações interpessoais, nós temos muitas funções. Essas funções são ferramentas evolutivas, essas funções são ferramentas de crescimento. Mas a gente não está somente nesse contexto de funcionalidade. Nós temos, nós temos outros eventos que vão acontecendo no decorrer dos nossos dias, que nos trazem a memória e o lembrete de que tem algo maior que precisa ser cuidado, tem algo maior que exige a nossa atenção, que exige que coloquemos intenção no caminho.
quando a gente se dispersa, porque a gente está completamente tomado, completamente envolvida pelas funções do dia a dia. E essas funções vão sequestrando a energia disponível para a gente fazer as correções, fazer as reparações. A gente entra no modo de funcionamento automático e as nossas respostas são automáticas. Quando tudo está acontecendo de acordo com o que nós queremos, a gente não sente falta dos recursos. Mas quando por algum motivo algo sai do que gostaríamos que fosse, algo vem e incita em nós as habilidades de resiliência, as capacidades de lidar com o difícil, a aceitação, quer seja um luto, quer seja um desemprego, quer seja uma tristeza, quer seja um questionamento filosófico, uma angústia. E se a gente estava na dispersão de uma vida automatizada, nós vamos ter muito mais dificuldade de voltar para o caminho e se regular, porque a gente parou de colocar a intenção nos recursos que nos dariam mais estabilidade emocional e espiritual. Então, Emmanuel traz nesse texto a lembrança de que nunca seremos deserdados pelo Pai, que mesmo que estejamos atravessando uma fase difícil, e nós sabemos que fases difíceis acontecem. Fases difíceis vão acontecer, fazem parte do roteiro na escola do crescimento espiritual, na escola do crescimento filosófico, do amadurecimento da psique. Os desafios, as situações que nos sacodem, despertando para que possamos colocar mais atenção em como estamos vivendo a nossa vida, no que estamos investindo o nosso tempo. Essas situações desafiadoras, elas vêm como um sinal, elas vêm como um alarme, elas vêm dizendo assim: olha, você parou de fazer o seu movimento. E a gente começa a olhar para os lados, bota a mão na cabeça, mas onde é que eu estava? Me dispersei. Então, essas situações que são desafiadoras, e às vezes são muito desafiadoras, elas têm a função de recordar a tarefa de voltar para casa, de voltar à nossa conexão. E Emmanuel nos lembra que é preciso que não deixemos que o abatimento faça com que nos sintamos sozinhos, isolados, rejeitados, esquecidos pelo Pai, porque Ele sempre atenderá. Quando, no desespero, um filho, nós suplicamos a espiritualidade, suplicamos ao nosso Pai, a Deus, suplicamos a Jesus, suplicamos aos mestres, ao reconhecer que não estamos conseguindo realizar as transformações necessárias, que não estamos sozinhos conseguindo acessar os nossos recursos, porque às vezes nos dispersamos no caminho, o socorro chega. O Pai, Deus, essa bondade infinita, esse poder cósmico que não cessa, a fonte de onde brota todo o conhecimento, o grande organizador cósmico, o grande mantenedor do sistema cósmico. Ele vai estar conosco. O Pai não abandona nenhum dos seus filhos, mesmo aqueles que ainda estão equivocados no caminho, que estão dispersos, mesmo aqueles que se esqueceram por um tempo da grande jornada espiritual, mesmo nós, que às vezes estamos nos deixando seguir por atalhos que não vão nos levar no caminho do autoconhecimento, porque estamos nas distrações de uma vida meramente mundana, e que isso faz parte do contexto, mas que a longo prazo
Isso nos cobra uma atenção maior. No nosso, no nosso cronograma físico, que é o nosso caminho, né, de amadurecimento, avançando em direção ao nosso amadurecimento através da cronologia do tempo física nessa encarnação. A tendência é que deixemos na juventude os paladares da juventude, os gostos da juventude. Numa determinada idade, nós não podemos manter hábitos diários que a gente mantinha quando éramos jovens, né? Aquele paladar, gosto por coisas muito gordurosas, muito doces, brigadeiros, a farra gastronômica que na juventude a gente, com sorte, com saúde, não precisávamos nos preocupar com isso. Então nós cometíamos abusos. Nós comíamos mais do que precisávamos. Nós não tínhamos cuidado com taxas porque o metabolismo estava a todo vapor. Quando a gente vai tendo a sorte de amadurecer e de ganhar mais tempo de vida nessa encarnação, para que possamos fazer as reparações em tempo hábil, nós vamos começando a escolher de um lugar mais consciente, mais criterioso, o que nós podemos comer, o que nós podemos eventualmente abrir exceção e comer, o que não devemos estar mais fazendo. E isso não é só com alimento, isso é com bebida, isso é com emoções, pensamentos. Os nossos gostos, eles vão amadurecendo junto com o nosso corpo físico. O ideal é que possamos ter mais responsabilidade nas coisas em que apreciamos. Porque nada, o metabolismo muda, o corpo muda e o gosto também. Essa é a grande inteligência dessa cronologia em que nós vamos ter que fazer enquanto estamos encarnados. O corpo físico, ele segue os ditames, as orientações do corpo material, da materialidade. Então, ele vai envelhecer, o metabolismo muda, as respostas têm um ritmo diferente, os quereres têm tonicidade diferente. E isso tudo está certo, isso tudo faz parte. Nós vamos adequando os nossos desejos a uma nova condição, e isso é o ideal. Quando a gente vai andando em direção à maturidade na nossa experiência física, na nossa cronologia material aqui, e também espiritual, nós vamos entendendo os nossos processos, nós vamos compreendendo nossos medos, nós vamos catalogando nossas vulnerabilidades e sem nenhum julgamento. Vamos fazendo alguns enfrentamentos, vamos compreendendo a natureza dessas vulnerabilidades, desses medos, dessas resistências, dessas dificuldades, e vamos debulhando os nossos grãos para que não sejamos mais estranhos nas nossas próprias vidas. O que nós queremos é nos entender, é compreender os nossos processos. E isso exige uma conexão. Isso exige um estado de atenção, não de uma atenção de vigília tensa, mas de uma curiosidade, de uma atenção em como eu estou me dirigindo ao meu envelhecimento, não no sentido pejorativo, mas ao meu amadurecimento, a fase onde eu estarei mais atenta às minhas necessidades, mais compreensiva sobre minhas demandas, mais gentil comigo mesma e, obviamente, mais gentil com o próximo. E isso significa recrutar, catalogar nossos recursos. Mas isso existe conexão.
Isso exige autocontemplação. Isso exige reflexão. Quando eu me disperso, quando eu estou muito distraída numa vida que é uma vida muito e só muito conectada só a essas funções, toda a minha energia está fluindo nas funções, no meu trabalho, toda a minha energia está fluindo na manutenção da minha autoimagem para fora. Do que os outros vão pensar de mim e como eles vão elaborar sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que é que eles acham. E o ego, ele adora ser apreciado. É da natureza dele e faz parte. Mas é um terror a gente viver uma vida tentando dar conta somente da aparência física e da aparência que vai estar sob julgamento direto e indireto dos outros. É um cansaço, é uma exaustão sustentar uma imagem que é a nossa vitrine. Quando não é algo genuíno, quando não é algo que brota do coração, quando não é algo que brota das profundezas da nossa experiência espiritual. É muito cansativo estar fazendo, criando estratégias para barganhar afeto e aceitação. Isso tudo durante os primeiros 40 anos da nossa vida, rouba muita energia nossa. Mas somos jovens, estamos no caminho. Depois de um certo tempo, isso começa a ser muito pesaroso. Quando a maturidade começa a nos visitar, a gente começa a economizar energia. E aquela energia que a gente gastava na manutenção de uma imagem para fora, naturalmente, ela é solicitada para a sustentação de uma imagem, de uma, de uma imagem, não, de uma consciência para dentro, de uma consciência interna. A gente vai se despindo das fantasias, dos adereços, das alegorias dos carnavais. Do carnaval numa metáfora dos teatros da vida, das máscaras. A gente vai cansando de atuar como se fôssemos atores. E, naturalmente, na cronologia espiritual do amadurecimento, nesse percurso de vida, de encarnação, nós vamos ficando mais autênticos. Não temos tempo a perder com atuações para fora. Nós precisamos compreender quem somos dentro de cada um de nós. Esse texto de Emmanuel nos convida para que coloquemos mais atenção, para que nos momentos de dificuldade, quando o nosso inverno chegar e se chegar, que possamos estar com as vestes adequadas para aquecer nosso corpo, nossa alma. Numa metáfora, essas vestes são nossos recursos, são as coisas que compreendemos ao longo do nosso caminho e que fizeram com que pudéssemos entender nossos medos, nossos núcleos de vulnerabilidade, mas também nossa potência, nossa capacidade, nossa resiliência. As ferramentas que aprendemos a manusear no decorrer das nossas experiências do passado. E ele pede que tenhamos fé, mas a fé é uma plantinha que precisamos regar diariamente, assim como o amor, assim como a curiosidade acerca das coisas que sentimos, como sentimos, por que isso nos afetou, com que intensidade isso nos afetou, o que isso tem a ver com a gente. Quando a gente
está tão envolvido nas coisas do cotidiano e muitas vezes coisas que nem são nossas, são dos outros. Toda a nossa energia espargindo para fora. A gente vai perdendo o contato com a curiosidade para dentro. Por que que eu amanheci assim? Por que que eu estou indo deitar com essa angústia? De onde vem essa sensação que me afeta tão fortemente? Essa curiosidade, ela é saudável, para que a gente possa clamar por Deus, senti-lo na nossa companhia, para que a gente possa lembrar do Mestre Jesus, para que a gente possa lembrar que nós temos nossos guias e protetores, também nos verões que estamos atravessando, nas épocas de sol e de fartura, nas épocas de grandes colheitas. Mas Paramahansa, e eu costumo repetir isso porque isso é um mantra para mim. Paramahansa dizia: como você espera que Jesus esteja com você no inverno, se nos verões você não lembra que ele existe? É preciso que chamemos, é preciso que façamos contato com as nossas potências espirituais em todas as estações do ano, porque senão vai ocorrer isso. Quando a gente está bem, nós não lembramos de nada. Não agradecemos, não pedimos também, porque estamos satisfeitos. E a gente se dispersa e vive uma vida en passant, sabe? Realizando funções, mas perdendo a conexão consigo mesma, consigo mesmo e com Deus, com o cosmos, com uma organização que existe com uma delicadeza e, ao mesmo tempo, numa complexidade, que é o mistério da vida. O mistério da vida. Deus. O universo que se organiza de maneira em que todos nós possamos nascer envoltos em situações necessárias ao nosso crescimento. Que tenhamos situações, contextos familiares, contextos comunitários, contextos culturais que possam nos auxiliar no caminho do amadurecimento. Não duvidem, não duvidem de uma ordem cósmica inexorável que tem a função de nos auxiliar no caminho da nossa elaboração e transcendência. Esse é o objetivo do universo, do mistério da vida. Esse mistério que às vezes chamamos de milagre, esse mistério que chamamos de Deus, esse mistério que chamamos de fé, esse mistério que chamamos de esperança, esse mistério que às vezes nos alcança nos momentos mais desesperadores, como se fosse um sopro de luz, o hálito de Brahma, o hálito de Deus, o sopro de vida, dizendo: vá, você consegue, tudo vai resolver. E às vezes esses mistérios, essa, esse sopro de esperança nos chega por um estranho, por uma pessoa que não conhecemos, que sequer criamos expectativa de receber ajuda. Alguém que conhece alguém que conhece alguém que nos conhece. Às vezes o sorriso de uma pessoa que diz: está tudo bem, eu posso estar com você nesse lugar de dor. Um abraço, um olhar, mas a gente precisa se abrir para isso. A gente precisa fazer o exercício da conexão, o exercício de acreditar que Ele atenderá. Deus está conosco, não estamos sozinhos. Quando perdemos a crença, quando por distração ou por preguiça espiritual que às vezes nos alcança, nos desconectamos. A desconexão nos leva para um lugar de solidão terrível, uma solidão absoluta. Mas isso não é real. Não estamos sozinhos.
Apenas fechamos os nossos olhos e, se estamos em profundo sofrimento, não enxergamos a luz do amor de Deus, tentando nos alcançar através de diversos canais, diversas pessoas, diversas situações. Então, ele nos lembra que não estamos sozinhos, que ele atenderá, mas é preciso que reconheçamos e façamos o pedido. É preciso que estejamos lembrando dele. Isso é uma prática, isso é um método de alcançar a iluminação. E a iluminação que estamos falando aqui não é a iluminação nesse momento. Não é um samadhi, não é um nirvana, não é a transcendência total, porque nós estamos no caminho, mas microiluminação. Toda vez que a gente se recorda de que não estamos sós, que temos Deus, que temos guias, que temos amigos espirituais, que somos parte de um universo rico, provedor, maravilhoso. Toda vez que lembramos que muitas vezes podemos contar com a providência divina, que é só nos conectar que o canal se expande e se abre e que nessa pulsação cósmica a gente vai seguindo o fluxo da vida. Toda vez que nós nos lembramos e que abrimos os nossos portais, a providência nos alcança. Mas se a gente não faz nada, se a gente começa a ficar amuado, entristecido, se o queixume rouba a nossa energia, sequestra o nosso tempo disponível, e se a gente começa a ver tudo errado, tá tudo muito caótico, tá tudo muito traumático, nós vamos embotando, vamos embaçando. E a energia não flui, o prana não flui, o corpo dói, a gente perde a vontade de fazer as coisas e entra num caos total. E nos identificamos com o sofrimento e com o fracasso. Mas esse é um equívoco, porque sempre temos nosso grande recurso, que é Deus. Emmanuel nos lembra lindamente isso nesse texto. Precisamos lembrar que não estamos sós. Precisamos lembrar dos diversos eventos nas nossas vidas em que fizemos contato com essa força cósmica, com esse milagre da vida. Precisamos lembrar que já tivemos em situações desesperadoras, situações desafiadoras e que superamos. Precisamos catalogar a nossa força, nosso recurso, nossas habilidades. Precisamos exercitar a nossa potência. Senão, vamos ficar à mercê que o recurso venha sempre de fora, que seja um passe, que seja um banho, nada contra. Isso tudo é recursivo. Mas a gente precisa abrir nossa porta, nossa janela para o sol entrar. Como queremos que a claridade adentre na nossa casa se nossas janelas estão fechadas, se as cortinas estão fechadas, se não abrimos nenhuma porta para que a claridade nos alcance? Como queremos que a luz entre na nossa casa, que a brisa alcance os cômodos que estão fechados, úmidos, mofados da nossa casa? Assim é a nossa mente, assim é o nosso corpo. Se não movimentamos o corpo, se não agradecemos por cada marcha que somos capazes de fazer, uma caminhada até o supermercado, uma caminhada no parque, uma caminhada até o açougue, uma caminhada até o nosso templo, a nossa igreja, seja lá o nosso credo, uma caminhada pela praia, respirando e agradecendo os pulmões que se expandem, agradecendo pelo corpo que se move. Se perdemos a capacidade de reconhecer tantas habilidades, uma orquestração, que são nossos sistemas, se perdemos essa capacidade, nós estamos absolutamente à mercê
de que um grande milagre aconteça. Mas precisamos abrir nossas portas e janelas, precisamos abrir nossos olhos para a luz, para o reconhecimento de que não estamos sós. Esse é o chamado. Não estamos sós. Ele atenderá. Ele, aqui é Deus. Com toda a, com todo a configuração cósmica, com toda a orquestração espiritual desse grande organismo vivo e pulsante que é o planeta e que é o cosmos. Precisamos colocar mais atenção nisso, porque senão vamos estar à mercê que alguém resolva a nossa vida. E quando dias chuvosos nos alcançarem, nós não temos nenhum provento. Nós não temos um teto seguro para nos proteger da chuva e da tempestade. Nós estamos à mercê das intempéries. Estamos vulneráveis. Mas só depende de nós. Só depende de nós. Claro, claro que às vezes a tempestade nos alcança. Claro que às vezes nós balançamos, nós sentimos o frio dos tempos que mudam abruptamente. Mas se estamos protegidos com as nossas orações, com as nossas meditações, com as nossas afirmações de fé, com o lembrete diário, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela comida que eu como, obrigado pela água. Milhões de pessoas têm restrição, não têm água, estão passando por um momento de seca, de restrição híbrida, estão em fome absoluta, estão em guerra, estão em privação de paz, porque estão no fronte lutando, porque os países estão em guerra, estão enfrentando doenças terríveis, sem nenhum tipo de ajuda, porque não tem médico, não tem plano de saúde, ou porque não tem posto de saúde disponível, atendimento público. Milhões de pessoas estão em situações dificílimas agora. Nós somos privilegiados. Nós temos roupa para vestir, para cessar o frio. Nós temos comida para aplacar a nossa fome. Nós estamos respirando. Nós estamos de pé. Nós temos habilidades cognitivas para expressar nosso medo, para expressar nossa satisfação, para expressar. Nós temos tantas coisas. Não podemos esquecer de catalogar tantos recursos, porque é através do reconhecimento dessas potências que nós vamos fortalecendo o nosso campo, que nós vamos enriquecendo as nossas capacidades de cada vez mais autorregulação e que nós vamos nos preparando para dias chuvosos e frios. Essa gordura, esse tecido adiposo que nos protege do frio é o amor, é a gratidão, é o reconhecimento de que sempre tivemos Deus. Sempre teremos Deus, teremos Ele, e que Ele nunca nos faltará. E ao pedir, ao clamar, ao reconhecer, Ele atenderá. Emmanuel nos lembra que Ele atenderá, que possamos fazer valer essa providência divina tão farta, tão honesta, tão gentil, tão amorosa e tão presente. Agradeço a atenção de vocês e convido para o encerramento, fechando os olhos e deixando que uma profunda conexão com a gratidão nesse momento, a gratidão do fundo dos nossos corações e mentes, pelo amor de Deus, pelo amor e pela providência, pelos cuidados.
Esse Deus nos envia mensageiros o tempo todo, guias e protetores que formam verdadeiros círculos ao nosso entorno. Também nos enviam pessoas que sempre trazem notícias da Boa Nova, pessoas que nos inspiram a confiar, a acreditar e a renovar os nossos votos com muita esperança num Deus que provê, num Deus que nos ama fartamente. Que nós possamos fazer contato com essa gratidão e, através dessa gratidão, acender em nós a chama da esperança, a chama do autocuidado, a chama do compromisso em lembrar diariamente de que nós estamos sós, de que nunca estaremos sós. E para fortalecer o nosso voto é só lembrar quantas vezes necessitamos e a providência nos alcançou. Que a nossa mente não fraqueje diante da jornada que construímos até aqui, que é um bom lembrete, tudo que nós passamos e como estamos de pé, capazes de prosseguir em direção à nossa transformação. Vamos trazer as mãos unidas em pranama e vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo um Shanti. Muita paz, muita paz. Agradeço imensamente, imensamente a atenção de cada um. Até o nosso próximo encontro. Namastê.